E o que a gente imaginava que seria necessário deve acontecer. O Santos, nos bastidores, depois de uma reunião na última segunda-feira, constatou, olha só, que precisa qualificar o seu elenco para o restante da temporada, principalmente focando no Campeonato Brasileiro, que deve ser um dos campeonatos mais difíceis, né, dos últimos anos, por conta de clubes que viraram SAF, clubes que a gente já sabe que estão investindo. Enfim, então o Santos precisa abrir o olho para não passar dificuldades na competição, e é sobre isso que nós vamos falar. Quais as posições que o Santos identificou que precisa contratar? Quero muito a sua participação aqui nos comentários, então participe, fique à vontade. Mas antes quero falar da OneFootball, porque o Santos joga nessa quinta-feira contra o Iguatu pela Copa do Brasil e depois não teremos jogos do Santos até a estreia em abril do Campeonato Brasileiro. Mas para você ficar por dentro, né, assistir jogos e tal, a dica que eu te dou é acompanhar os jogos da Bundesliga, campeonato alemão que passa ao vivo e de forma gratuita lá na OneFootball. Então o link está na descrição, como eu disse, é completamente gratuito, tá certo? E falando em OneFootball, vamos à matéria do Diário do Peixe, que está lá no aplicativo, que fala o seguinte: Santos liga sinal de alerta e vai ao mercado em busca de reforços. Um dos tópicos da reunião entre Comitê de Gestão e a Comissão Técnica do Santos na última segunda-feira foi de mudanças no elenco. Após a eliminação precoce no Campeonato Paulista, após perder para o Ituano, o Peixe decidiu que precisa buscar reforços para a sequência da temporada. Olha só, né? Quem diria? A gente vem falando que o Santos precisa de reforços, né? Não é qualquer contratação, há muito tempo. Não era necessário esperar apenas o Campeonato Paulista para tomar essa decisão. Mas enfim, continuando. A avaliação interna no clube é que, mesmo com o elenco inferior aos dos maiores rivais do estado de São Paulo, o Santos deveria apresentar um futebol melhor do que mostrou no Paulistão. Esse pensamento, pelo menos em um primeiro momento, vai além do técnico Odair Hellmann. As falhas individuais nos últimos duelos incomodaram. Assim, a necessidade de contratações ganhou força. E aí você me pergunta, Nájila, qual posição ou quais posições o Santos pretende se reforçar? Então vamos lá. O Santos entende a necessidade da contratação de um zagueiro, também de um lateral esquerdo, um volante, 2 atacantes de velocidade. Um desses atacantes de velocidade, caso o Ângelo seja negociado, ou agora para o Flamengo, ou quem sabe no meio do ano, né, para algum clube da Europa, e também de um centroavante. Então vamos aqui analisar nessas posições e eu quero, mais uma vez, a opinião de vocês aqui nos comentários. Zagueiro também tem a questão do Joaquim. Joaquim, que o Santos pagou cerca de 16 milhões ao Cuiabá, né? Aliás, vai pagar em parcelas ainda. Tá machucado, tá com um problema ali no tornozelo. O Santos, inclusive, vai aguardar, pode fazer novos exames para saber se ele vai passar por uma cirurgia ou não. Caso não tenha necessidade de cirurgia, o Joaquim, logo para a estreia contra o Grêmio, ficará à disposição. Mas caso precise de uma cirurgia, é mais um tempo aí, né, de recuperação que o jogador vai precisar. O Santos tem o Michael, que vive um péssimo momento. O Luiz Felipe, o Santos já colocou à disposição no mercado, então pode sair caso receba uma proposta. O Messias ainda não emplacou. O Bauerman, não entendo como é reserva desse time, mas acho que dos zagueiros que nós temos nesse momento, né, sem contar lesão, é uma das melhores opções. Entre Michael e Messias, prefiro o Bauerman, né? O Joaquim, como eu disse, está machucado. A gente não sabe ainda se ele vai demandar muito tempo no DM ou não. Tem o Zabala também, só que o Zabala vai ser utilizado pelo técnico Odair Hellmann. Zabala que, inclusive, tem contrato até o final desse ano, hein? Tem que renovar o contrato do Zabala. Antes de contratar um zagueiro, tem que renovar esse contrato com o Zabala. Tem também o Alex, né, que ainda está se recuperando de uma lesão no joelho. Enfim, são essas opções que o Santos tem de momento no setor defensivo. Precisa de um jogador experiente, um zagueiro para chegar, jogar e ser o cara ali da posição. Qualidade, não é só um cara que grita, tem que ser bom, tem que jogar bem.
Lateral esquerda também, Lucas Pires e Felipe Jonathan não é unanimidade, aliás, eu acho até que o Felipe Jonathan vive um momento melhor que o Lucas Pires, mas o Felipe Jonathan é aquilo que a gente sempre fala, né? Ele é um jogador que, hora ou outra, sempre aparece uma sondagem, uma proposta, então vai que ele é vendido, você também precisa, em questão numérica, né, ter um lateral esquerdo no elenco, acho também interessante. Tá? Quem sabe também esse lateral esquerdo já para chegar e jogar para você aumentar o sarrafo do seu elenco, tá certo? Os outros jogadores, volante, acredito que o Santos também precisa de volante, né? Tem a questão do Sandri, acredito que o Sandri logo deve ficar à disposição, mas o volante que a gente tem confiança para jogar, Rodrigo Fernandes, gosto bastante. O Dodi, que para mim vem sendo o destaque desse time do Santos, até quando o Santos vai mal, quando o Santos vai bem, o Dodi vem conseguindo, de uma certa forma, se destacar. O Sandri, apesar de alguns não concordarem comigo, e tá tudo certo, acho que ele estava fazendo um campeonato paulista melhor do que na última temporada, por exemplo. Inclusive, ele estava na vice-liderança de desarmes do Paulistão, enfim. O Alisson, não sei como que vai ser o Alisson. O Camacho sumiu. O Zanocelo sumiu. O Balieiro não tem nível de desculpa para jogar no Santos Futebol Clube. Então precisa ir atrás de um volante para brigar por titularidade. Eu acho que todos esses jogadores que nós estamos falando não é contratação, tem que ser reforço. Jogador para ser titular ou brigar para ser titular. Porque aí sim a gente vai aumentar o patamar desse time. Né? Atacante de velocidade. O Santos precisa de atacantes de velocidade, independente se o Ângelo for vendido ou não. De novo, com respeito, né, a todos esses jogadores. Mas não dá para o Santos contra o Ituano ter o Lucas Barbosa de titular. Contra o Iguatu agora vai ser o Lucas Barbosa titular. Não dá. O Lucas Braga também não é esse jogador para ser titular do time do Santos. O Mendonça, apesar dos gols, tem jogos também que parece que ele tá meio desconectado com o time. Não é esse cara também. O Soteldo a gente não sabe quando que ele volta. Então, Nájila, o Miguelito, o Patati, mas não sei quem da base. Gente, não é o momento de fazer aposta. É momento de jogador que já está consolidado, que vem para agregar, que não é dúvida, que não é aposta, que não é nada. O cara tem que chegar e resolver. A gente não tem tempo para ficar fazendo aposta, esperar adaptação de jogador. É para ontem que o cara tem que se adaptar. É para ontem. Santos, infelizmente, não está num contexto de poder fazer aposta em contratação de jogador. Questão de centroavante é a mesma coisa. O Marcos Leonardo e ponto, né? Raniel, não dá para contar com o Raniel. Aliás, até contra o Ituano, que o Santos precisava fazer gol, o Raniel... Cadê o Raniel? O Rua Seco. Acho que ficou bem claro nesse jogo contra o Ituano também que não dá para contar com o Rua Seco. Desculpa. Não dá para contar com o Lucas Barbosa. O Marcos Leonardo também tenho certeza que se receber uma proposta no meio do ano, a diretoria do Santos deve embrulhar e dar de presente para o clube. Até me arrisco a dizer que seriam 2 centroavantes, caso o Marcos Leonardo seja negociado. Enfim, todas essas posições, concordo assim, demais que o Santos precisa de contratações. A lateral direita, o certo seria ir atrás de alguém para lateral direita, né? Mas a gente sabe que o Santos fez aí investimentos recentes, tanto para João Lucas como para Natan. Mas o certo seria também lateral direita, porque infelizmente nem João Lucas e nem Natan conseguiram emplacar no Santos, tá certo? Mas eu quero a sua opinião aqui nos comentários. Quais posições você acha que o Santos precisa contratar? E meio-campista também, né? O Santos não discute a contratação de meio-campista, mas ainda é uma incógnita. O Lucas Lima vai ser protagonista do meio-campo do Santos numa Série A, em jogos mais difíceis? O Daniel Ruiz vai conseguir jogar? O Carabarral vai voltar de lesão e vai conseguir ser útil? O Ed Carlos também, que daqui a pouco fica à disposição? O Ivonei, né, que está no time principal? Enfim, não sei se o Santos vai tentar a contratação de um meio-campista. Por enquanto não se fala, tá? Repetindo o que o Santos fala. Um zagueiro, um lateral esquerdo, volante, 2 atacantes de velocidade e centroavante. Pelo menos.
Vamos ver se o Santos consegue cumprir com essa promessa que tá rolando aí nos bastidores, tá certo? Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.